Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucy Carla e hoje nós estamos aqui para falar sobre o perigo das tentações. Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ela pode se manifestar de várias maneiras. A tentação em si não é pecado, então não é pecado você ser tentado. Só que a tentação é uma isca para você cair no pecado, para você pecar, né? Então, por isso é muito importante a gente ter muito cuidado com as tentações, né? A gente vai ver que o próprio Jesus, quando foi levado para o deserto, ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Só que Jesus não tem inclinação nenhuma para o mal, porque a gente sabe que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E por isso ele não tinha inclinação para o mal e ele conseguiu sim resistir à tentação. Só que nós, seres humanos normais, né, nós temos inclinação para o mal. Sempre tem alguma coisa que a gente deseja muito. E o diabo, ele vai trabalhar em cima daquilo que a gente muito quer, né, para tentar nos fazer cair. Então, pessoal, o que é a tentação, né? Em primeiro lugar, a gente vai aprender que a tentação é um convite para o pecado. Por exemplo, você está bem, você está levando a sua vida normal e de repente aparece um convite, né? Aí você vai decidir se você vai aceitar esse convite ou não. A tentação é a mesma coisa. Você está bem, por exemplo, nós cristãos estamos levando a vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, mas de repente vem um convite, né? A tentação. Então, a escolha é da gente entre ceder ou não à tentação. E é claro que vai vir uma tentação que a gente vai querer muito. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de dinheiro. Então, vai vir uma tentação em cima daquilo. Uma tentação onde você vai ter uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essas formas, porque isso pode comprometer o nosso futuro. Existem escolhas que podem comprometer o nosso futuro. Existem pessoas que têm tudo para dar certo na vida, mas por causa de uma escolha errada que faz, o futuro dela muda todinho. Um exemplo na Bíblia é quem? Sansão. Pensei, Sansão foi um homem que Deus escolheu desde o ventre. Foi um homem que Deus falou que seria nazireu de Deus. Um homem que não poderia nem cortar o seu cabelo, os cuidados dele eram os melhores. Era um homem forte, né? Só que quando apareceu Dalila na vida dele, ele fez uma escolha errada. Então, isso fez com que todos que conhecem a história de Sansão e Dalila, né? Eles contou o segredo da sua força para Dalila. Dalila chamou seus inimigos e eles cortaram os cabelos de Sansão e Sansão perdeu a sua força. Então, uma escolha que ele fez errada comprometeu todo o seu futuro. E a gente vai ver que depois ele perdeu as forças, ele foi levado pelos inimigos e o seu fim foi morte, né? Ele ficou preso muito tempo e o seu fim foi morte. E a escolha de Deus para a vida dele era o quê? Ele seria um juiz, ele seria um homem forte, ele defenderia o povo de Israel, né? Só que mesmo assim, uma escolha errada foi onde comprometeu todo o seu futuro. Então é muito importante a gente prestar atenção nos convites que é feito pra gente, os convites, as propostas, porque existem propostas que aos nossos olhos parecem boa, só que lá no futuro pode ser destruição, lá no futuro pode ser morte. Então a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz, o que a gente aceita fazer, porque isso pode comprometer o nosso futuro. É muito importante entender que nós temos o direito de escolher o que nós fazemos hoje, mas a gente não pode escolher as consequências do que a gente faz. Então por isso é muito importante a gente ter cuidado, a gente vigiar e fazer as escolhas certas todos os dias. E é muito importante a gente entender que todos nós, seres humanos, temos uma fraqueza. Todos nós temos uma inclinação para o mal. Não somos todos iguais, somos diferentes e cada pessoa tem uma inclinação diferente. Outro exemplo que eu falei sobre Sansão, que se apaixonou por Dalila, né? Então ali a fraqueza dele foi aquela mulher. A gente pode falar também sobre Judas Iscariotes, que traiu Jesus.
A fraqueza dele já era o dinheiro. Se a gente for estudar sobre eles, a gente vai ver que Judas era o tesoureiro dos discípulos. Era ele que tomava conta do dinheiro e ele já roubava. E Jesus sabia que ele já roubava o dinheiro. Só que Jesus deixava ele andando ali com eles, por quê? Porque ainda tinha uma esperança de que ele mudasse, né? Jesus estava ali o tempo todo com ele, ensinando, todos os dias ensinando, fazendo milagres, então havia uma esperança de que ele mudasse, só que ele não mudou. Então a gente vai ver que a fraqueza dele foi essa. Então é muito importante entender que toda fraqueza que não é tratada e toda brecha que não é fechada, ela vai causar uma grande tragédia lá na frente. Então a questão é só uma questão de tempo, porque em Gálatas 6:7 vai nos dizer assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, se a gente não procurar mudar de vida, se a gente não procurar tampar a brecha, se a gente não procurar se fortalecer e deixar aquela fraqueza de lado, isso vai causar uma grande tragédia. E isso é só uma questão de tempo, né? Porque a gente vai ver aqui que a própria palavra diz: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Tudo aquilo que a gente faz vai ter uma consequência lá na frente. Se a gente faz algo bom, a consequência vai ser boa. Mas se a gente faz algo ruim, algo negativo, a consequência infelizmente não vai ser boa, né? É como plantar um pé de limão. Se você plantar um pé de limão, não vai nascer maçãs, não vai nascer uva ou morango, vai nascer limão, né? Então é muito importante a gente ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas escolhas do nosso dia a dia. É muito importante também entender que, como eu já falei, a inclinação para o mal que todos nós temos, infelizmente, de um é diferente da inclinação do outro, né? Por exemplo, eu vou ser tentada em uma área da minha vida e você vai ser tentada em outra área e você vai ver seus amigos sendo tentados em outras áreas. Então é muito importante entender que são diferentes áreas, né? Só que é mais importante ainda entender que o inimigo, o nosso inimigo, ele sabe em qual área é a nossa fraqueza. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele está o tempo todo nos estudando para saber qual é o nosso ponto fraco, para ele tentar nessa parte, né? Então é muito importante a gente vigiar, a gente orar. Por quê? Porque ele não vai desistir, ele não vai parar. Então é por isso, é muito importante a gente estar preparado, vigiando e orando em todo o tempo. Aí fica uma pergunta, mas como vencer? Porque o diabo ele está tentando o tempo todo. E o que eu vou fazer para me conseguir vencer, para me conseguir resistir a essas tentações? E a resposta está ainda em Gálatas. Gálatas 5,16 vai dizer bem assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o que é a concupiscência da carne, Carla? A concupiscência da carne é um apetite da carne, desordenado, que não há ordem, desordenado, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que come muito é um exemplo. A fraqueza dela está nisso, a gente sabe comer muito é gula. A pessoa não consegue parar de comer, então a fraqueza dela está aí. Então, é uma vontade que não tem ordem, é uma vontade exagerada que ela tem de fazer aquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque isso é concupiscência da carne. Então, é muito importante ter esse cuidado. E aqui a Bíblia vai dizer assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que é importante aqui? Quando a gente quer que algo morra, a gente para de alimentar. Né? Se você querer que um animal morra, você para de alimentar. Muitas pessoas morrem de fome. Por quê? Porque não tem alimento. Então, quando a gente quer que o nosso pecado morra, que a nossa fraqueza morra, então a gente para de alimentar a nossa carne. Não estou dizendo aqui para parar de comer, para deixar de comer, mas estou dizendo em deixar de alimentar a vontade desordenada da nossa carne.
Por exemplo, você sabe que ali é a sua fraqueza, você precisa mudar, procure mudar, vai orar, vai buscar a ajuda de Deus, porque Deus, Ele te dá a direção. Então é muito importante isso. Deixe de alimentar essa vontade desordenada que a sua carne tem e comece a alimentar o teu espírito e você vai conseguir. Vai conseguir vencer a concupiscência da carne, vai conseguir vencer essa tentação, vai conseguir resistir. E continuando sobre o que é a tentação, né? A gente pode aprender aqui que também é uma forma de provar se cremos que Deus é o suficiente para nós, né? Sabe que Deus é o suficiente para as nossas vidas? Gosto de dizer que nós temos um vazio. Todos nós, seres humanos, temos um vazio enorme dentro de nós. E muitas das vezes a gente procura satisfazer as nossas vontades para preencher esse vazio. Por exemplo, tem pessoas que é obcecada por status, que quer muito aparecer, que quer se amostrar para as pessoas. E ela acha que, fazer isso vai preencher aquele vazio do seu coração. Tem pessoas que gostam de gastar dinheiro. Vai no shopping, vai nas lojas e gasta muito dinheiro e compra tudo que tem vontade. E acha que vai preencher esse vazio. Ou comer, como eu já tinha dito. Pessoas, eu vou no restaurante, vou comer tudo que eu quero, ou vou comprar tudo que eu quero para me fazer em casa e comer e vai preencher esse vazio. Então, existe muitos tipos, de formas que as pessoas procuram para fazer isso. Só que o problema é que quando a pessoa procura muito fazer isso, ou trabalhar, ou qualquer coisa, procura muito fazer isso e que faz e satisfaz aquela vontade e passa, aquele vazio continua lá. O vazio continua lá. E é um vazio que nada nesse mundo vai preencher. Marido não vai preencher, namorado não vai preencher, namorada também não, filho, mãe, pai, ninguém vai preencher esse vazio. Dinheiro não vai preencher. Quem pode preencher esse vazio é só Deus. Só Deus pode preencher. Muitas pessoas não têm muito dinheiro, muitas pessoas não têm carro, muitas pessoas não têm casa. E são pessoas felizes, por quê? Porque tem Deus na vida, São pessoas que oram, que buscam a Deus, que buscam direção, que buscam Deus para preencher o vazio, que buscam ter comunhão com Deus todos os dias. São pessoas felizes, por quê? Porque Deus é o suficiente. Sabe, às vezes a gente quer ter tudo, a gente tá infeliz, a gente tá triste, quer conquistar o mundo para ser feliz, mas não adianta. Existe vazio que só Deus vai preencher na tua vida. Existe vazio que só Deus vai suprir. Existe vontade que só Deus vai suprir. Então é muito importante a gente entender isso. Porque muitas das vezes a gente cede à tentação, para preencher o vazio que está no meu coração, na minha alma. Eu quero fazer muito isso porque eu vou ser feliz. Não, você só vai ser feliz a partir do momento em que você deixar Deus direcionar a tua vida. Se não for assim, não vai ser feliz. Pode arrumar a mulher mais bonita ou o homem mais bonito, pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa. Não adianta. Existe vazio que só Deus vai preencher. E uma terceira coisa sobre a tentação, sobre o que é tentação, A tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus o colocou. Cantares 2:15 vai falar sobre as raposas e as raposinhas, que na época de Sansão, não na época de Sansão, gente, na época de Salomão, tinha as vinhas e naquelas vinhas iam raposas, que invadiam as vinhas e raposinhas, as pequenas raposinhas. E aquelas pequenas raposinhas não faziam um estrago enorme nas vinhas. Ela ia pegando aos poucos, E só depois de um tempo que ia ver que elas tinham feito um grande estrago. Então, isso dá um exemplo muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente só cai em tentação quando a gente cai de vez. Quando a gente faz uma coisa errada de uma vez e daí a gente cede à tentação assim, na hora. Mas não é bem assim. Tem tentação que a gente vai cedendo aos poucos. Tem coisas que a gente vai fazendo aos poucos, Aquela coisa negativa, aquela pequena mentirinha ou aquela, algo que a gente sabe que é errado,
mas que a gente vai fazendo aos pouquinhos e a gente pensa assim, não, mas não tem problema, é só um pouquinho, não tem problema. São coisas pequenininhas que a gente deveria mudar e a gente não muda, acaba fazendo um grande estrago na vida da gente, né? As pequenas raposinhas ali aos pouquinhos, mas faziam um grande estrago na vinha, né? E existem coisas nas nossas vidas que parece ser pequeno, que a gente olha assim e fala, não, isso não vai fazer muita coisa, não vai fazer muito estrago. E aquelas coisinhas pequenas podem fazer um estrago enorme na nossa vida, né? As tentações que a gente acha que são as menores, as tentações que a gente acha que são as mínimas, ela pode fazer um grande estrago na nossa vida, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Como eu havia falado sobre Sansão, Sansão foi assim. Ele viu Dalila uma vez, ele viu outra vez, foi aos poucos, não foi de uma vez. E só teve um dia em que ele confiou nela mesmo e contou o seu segredo para ela e que acabou destruindo a história dele. A gente tem que entender que a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus o colocou. Deus colocou Sansão para ser libertador e Sansão acabou sendo escravo. Por quê? Porque não resistiu à tentação e foi aos poucos. Não foi de uma vez, ele viu Dalila e daí do nada já se entregou, não. Foi aos poucos e por causa disso ele caiu. Então existem pequenas coisas em nossas vidas que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar as pequeninas coisas. As coisas mais que a gente acha que são mais simples, mas que a gente sabe que tá errado. Então a gente já tem que começar a mudar desde o início. Porque se a gente não mudar desde o início, a gente vai acabar caindo lá na frente. A gente vai acabar perdendo aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Nós como cristãos, ter esse cuidado, porque as pequenas raposinhas também fazem um estrago grande. Então as pequenas escolhas pode estragar a nossa vida lá na frente. Então é muito importante ter esse cuidado. Gente, eu tenho outras coisas para me falar sobre a tentação. Porém, o vídeo vai ficar muito longo se eu falar tudo hoje, né? Então eu vou deixar as próximas coisas para me falar no próximo vídeo, tá? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou fazer outros. E até o próximo vídeo.